Então, fazer a comparação de mais três versículos: Mateus 8:33, Marcos 5:14 e Lucas 8:34. O texto ainda trata dos gadarenos endemoniados e as consequências. Notamos aqui uma passagem maior que é idêntica em Marcos e Lucas, na cidade e pelos campos. Não assim, na cidade e pelos campos. Vermelho em Lucas, porque é idêntico em Marcos. E notamos que as duas passagens foram traduzidas de maneira igual. Os que apacentavam também é traduzido de maneira igual, e o mas também. Vamos então marcar, não é a ordem exatamente idêntica, mas o sentido é o mesmo. Aqui nós temos os porcos, e aqui nós não temos os porcos mencionados em Mateus. Por isso acrescenta-se os, identificando quem está vendo o ocorrido, vendo, pois, os que apacentavam, e marcamos cinza por ser exatamente idêntico. Só que notamos, mas os que os apacentavam, mas os que apacentavam os porcos, vendo, pois, os que os apacentavam. Sendo que o de é traduzido por mas em Mateus e Marcos, vamos unificar esse de também aqui. Mas, vendo, tirar o pois, os que apacentavam o que havia acontecido, certo? Só que esse mas é cinza, o vendo se encontramos somente em Lucas, portanto é verde em Lucas por ser de Lucas. O que a vida havia acontecido também só encontramos em Lucas. Marcamos em verde. Fugiram. E esse fugiram é idêntico nos três sinóticos. Portanto, vamos marcar todos eles. E já eliminamos essa palavra. Já foi marcada. Marca cinza, exatamente idêntico. Os que apacentavam os porcos não são mencionados novamente nos outros, somente aqui em Marcos. Portanto, Marcos é vermelho, também serão anotados em vermelho. E diz aqui, entrando na cidade. Na cidade, contaram-no na cidade no campo. Kai apeltontes apengelum. Kai exelton. E aqui Kai apeltontes.
Então, notamos que esse extempolim também faz parte de Mateus. Então, vamos corrigir aqui. Na cidade, em a cidade, diz lá no grego. E vamos melhorar isso aqui. Também não deve ser verde, mas cinza, já que encontramos em todos. Na cidade, extempolim. Vai para cinza essa passagem. Notamos que às vezes achamos que só se encontra em dois dos sinóticos, mas percebemos mais tarde que se encontra nos três, Kai Apethontes e aqui Apengeila. E o Kai é o mesmo, portanto o Kai também é cinza. O E, Kai, E, cinza. E foram ver o que havia acontecido. E aqui diz, e entrando na cidade, Apeltontens density. Então, essa é a palavra e entrando, temos somente em Mateus. Mateus é azul. Aqui, Apengeilan é idêntico nos três. Contaram. Galen, e contaram. Cinza, sendo que encontramos em todos eles. Agora eu vejo que o Apelthontes foram e aqui entrando na cidade. Vamos ver, e Fugunkai, que havia fugiram e Apelthontes, Apengela, Extempolim. Vamos ver os diversos significados desse Apelthontes para podermos melhor entender como a maior parte traduzido como tendo ido, foram. Strong, to go off, aside, behind, to come, tire, to go away, depart, to go away in order to follow anyone, go after him, to follow his party, follow him as a leader, to go away, etc. Então vamos mudar Mateus para e foram, e aí aqui vai mudar para a cidade. E sendo que esse detalhe foi alterado para lembrarmos depois em alterar nos outros Novos Testamentos, vamos marcar com outra cor. Aqui será marcado azul porque encontramos em Mateus e não houve alteração. Aqui diz Panta, que quer dizer tudo. E só encontramos em Mateus. Sendo que o contar em Marcos e Lucas também exige algum complemento. E eu coloquei contaram isso,
poderíamos acrescentar esse tudo colocando em itálico, sendo que vem de Mateus, seria a palavra mais apropriada. Contaram tudo, itálico, e sendo que eu alterei para lembrar, coloco na cor. E aqui também, mas vendo os que os apacentavam o que havia acontecido, fugiram e foram e contaram tudo na cidade e pelos campos. Vamos também colorir para sabermos que precisa ser alterado lá nos outros Novos Testamentos. Muito bem, foram ver o que havia acontecido. E Kai exelton e saíram para ver o que é que havia acontecido, né? Porque esse exelton é mais corretamente traduzido como sair. Vamos voltar lá para Marcos 5,14. O foram também pode continuar sendo, e foram e contaram tudo na cidade pelos campos. Isso aqui se refere agora aos cidadãos da cidade dos campos que foram ver o que havia acontecido. Nesse caso, convém checar como outros traduziram essa passagem. Vamos para a Voice in the Wilderness. And they went out to see what it was that had happened. Schlachter em alemão. Und sie gingen hinaus zu sehen, was da geschehen war. NVI. E o povo foi ver o que havia acontecido. Aqui o povo, notamos, é uma palavra inexistente no grego. A NVI frequentemente faz isso para tornar o texto mais compreensível, para saber quem foi lá para ver. La gente andò a vedere ciò che era avvenuto. Okay, net. And the people went out to see what had happened. Aqui, people, semelhante a NVI, o povo foi ver o que havia acontecido. Lutero antigo, und sie gingen hinaus zu sehen, was da geschehen war. O Lutero aqui coloca que saíram para ver o que se exercomai normalmente significa. LTT, saíram para ver o que era aquilo tendo acontecido. King James, and they went out to see what it was that was done. João Ferreira, Portugal, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Esse muitos não tem no original, já perceberam. João Ferreira, RA Brasil, e muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. E la gente uscì fuori per vedere ciò che era avvenuto. Muito bem. Conclusão. Vamos alterar. E saíram para ver o que era aquilo que havia acontecido. De acordo com o texto em geral, é mais preciso, é mais exato e se torna mais compreensível.
Muito bem, vamos marcar tudo em roxo aqui para saber que foi alterado o texto. Kaita Tondaimotsi no Meno. E foram à cidade e contaram tudo. Panta, Kaita Tondaimotsi no Meno. Então aqui, e o ocorrido não está. No original deve ser colocado em itálico. Zelton identi extinto gegons. Sair para ver o que era aquilo que havia acontecido. Muito bem. Aqui vamos marcar azul, já que encontramos somente em Mateus. E sendo que aqui esse aqui não é cinza, não, esse não. Toda essa passagem encontramos somente em Marcos. Portanto, aqui, sendo que não houve alteração, já pode ficar em vermelho. Prontinho. Texto concluído. Esse E de contar e foram. Ele não está no grego e por isso não irei colori-lo. Mas vendo que ele é necessário, ele é elíptico, quer dizer que ele está por detrás da cena, ele é requerido, é implícito. Eu não vou marcar ele em colorido, mas também não vou colocar em itálico. Aqui tem um E semelhante e contaram. Também é o mesmo E, só que ele se encontra somente em Marcos. Portanto, esse E que encontramos em Marcos não tem em Mateus e também não tem em Lucas. Portanto, ele é implícito, mas deixo sem colorir. Aqui deveria estar em cinza. Muito bem, agora, em primeiro lugar, eu corrijo aquele trabalho que eu já fiz. Começo em Mateus, para não esquecer algum detalhe, vou para Mateus 8:33 e vejo, mas os que apacentavam fugiram e, entrando, e foram à cidade, contaram tudo e o ocorrido, em itálico, com os endemoniados. Pronto? Mateus corrigido. Marcos 5:14. Mas os que apacentavam os porcos fugiram e contaram tudo. Tudo em itálico, na cidade e pelos campos. E saíram para ver o que era aquilo que havia acontecido. Muito bem. Marcos corrigido na terceira pessoa. Lucas 8:34.
Vendo, aqui houve alterações, mas vendo os que apacentavam o que havia acontecido, fugiram e foram e contaram tudo, itálico, na cidade e pelos campos. Pronto, terceira pessoa corrigido. Vamos para a segunda pessoa, começar com Mateus novamente. Mateus 8, 33. Mas os que apacentavam fugiram e foram à cidade, contaram tudo e o ocorrido com os endemoniados. Já que agora está corrigido, eu também posso corrigir a cor aqui. Essa palavra fica sem cores, ocorrido, por não se encontrar no texto grego. Foram, está em azul. Não, esse deveria estar em verde, né? É o apelthontes daqui. Então vamos corrigir essa cor aqui. É cor verde aqui. Vamos para Marcos 5,14. Marcos 5,14. Mas os que apacentavam os porcos fugiram e contaram tudo na cidade pelos campos e saíram para ver que era aquilo que havia acontecido. Muito bem, aqui está tudo certo. Isso só se encontra em Marcos, portanto é vermelho. Tudo não se encontra em nenhum lugar, portanto sem cor, não está no grego. E vamos para Lucas 8. Lucas 8, 34. Mas, vendo os que os apacentavam o que havia acontecido, fugiram e foram e contaram tudo, em itálico, na cidade e pelos campos. Tudo corrigido, posso tirar a cor daqui e o texto está pronto. Agora vou para os meus dois Novos Testamentos coloridos, um em grego e outro em português. Primeiro em grego, Mateus 8,33, acrescentar este versículo, tirar a cor anterior e ver o texto sendo tirado agora com as cores corretas. Depois para Marcos 5,14. E Lucas 8,34.
cinza anterior indicava que o texto como um todo se encontrava nos 3 evangelhos. É grego aqui, vamos ler o grego. Coloco a fonte já no tamanho certo, porque senão ele quer alterar algum detalhe. Agora vou para o Novo Testamento colorido em português, versículo 33 aqui, e sigo o mesmo procedimento. Marcos 5,14. E Lucas 8,34. Tiro a cor. Muito bem, mais um texto concluído. E não olhei no relógio, mas quando eu concluir a gravação agora, vou ver quanto tempo gastei nessas passagens.